Derek Sivers ficou multimilionário vendendo música online e hoje a gente vai aprender juntos o que ele tem para dizer pra gente aqui nesse livro Tools of Titans. No episódio 4, a gente vai ver que, além de um grande empreendedor, ele também é palestrante no TED, parça do Tim Ferriss, autor do livro, e também é professor. E aí, quer aprender essas lições? Então vamos pro vídeo! Olha galera, como eu disse, o Derek Sivers, ele ficou multimilionário com essa empresa dele de venda de músicas online, a chamada CD Baby. Foi criada em 1998 e em 2008, depois de 10 anos, ele conseguiu vender a empresa dele por 22 milhões de dólares, doando o procedente disso para uma caridade sobre educação musical. Durante o tempo que ele estava na empresa, ela faturou centenas de milhões de dólares vendendo essas músicas de diversos artistas. Então aí vocês me perguntam, o que é o objetivo do vídeo de hoje? Bom, como de costume, a gente vai pegar todas essas lições passadas pelo Derek Sivers, nesse caso, e pelas diversas pessoas que são tratadas no livro, e explorar quais são as dicas que eles encontraram e estão passando pra gente no caminho do sucesso. Então vamos começar. Seguinte, primeira lição. Se mais informação fosse a resposta, então todos seriam bilionários e teriam abdominais perfeitos. Então, claro, ele fala que não é importante o que você sabe. Existe uma frase bem legal que ele está falando aqui, ó. Não é o que você sabe que importa, e sim o que você faz consistentemente. Então, a lição é que seus hábitos são muitas vezes mais importantes do que o que você sabe, porque ter em mente é muito importante, mas você cultivar algo como um hábito é até mais importante do que simplesmente o conhecimento parado, vamos dizer assim. Um outro autor legal que explora isso é o Napoleon Hill, que está aqui nesse livro aqui embaixo, quem pensa que eu acho que dá para ver na câmera, tomara. E o Napoleon Hill também é um cara super foda e eu gosto bastante dele. Então é um conceito bem legal esse dos hábitos e como eles conseguem modelar nossa vida, tanto para o melhor como para o pior. Aí depende da gente escolher bons hábitos. Segunda lição, gente. Todos sabemos que o futuro é imprevisível. Então por isso ele diz que nós devemos escolher planos que sejam os mais abrangentes possíveis, nunca ficar extremamente limitado. Então, o processo que a gente deveria seguir, segundo o Derek Sivers, quando ao escolher o que a gente vai fazer para o futuro, deveria ser um processo de analisar quais propostas são mais abrangentes, porque assim a gente vai ter mais opções de escolha. Eu vou aproveitar para recomendar um livro para vocês, que na verdade ele que está recomendando, eu já ouvi falar muito bem desse livro, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E então, esse livro ele basicamente vai tratar, segundo o que o próprio Derek Sivers fala aqui pra gente, sobre como o pensamento não automático, aquele que a gente reflete um pouco mais, pode ser decisivo nas nossas escolhas da vida. Isso parece meio óbvio, mas é muito legal a gente ouvir dessas pessoas de sucesso quais são os métodos deles. Porque a gente sabe aquele clássico ditado de pense 2 vezes antes de agir e tal, mas, na verdade, muitas vezes a gente sabe o ditado e não aplica ele. E é muito mais fácil de você colocar algo em ação ao ouvir alguém de muito sucesso dar essa dica pra você, porque você sente, putz, se esse cara tá falando, ou se essa moça aqui tá falando, e é uma pessoa muito bem sucedida, vale a pena seguir o conselho. A quarta lição que ele vai passar pra gente é particularmente especial para quem tá no começo de carreira. Então, pessoas da minha idade, provavelmente, e até pessoas que estão um pouco mais velhas, um pouco mais novas, no começo de carreira, nos primeiros estágios da vida, vamos dizer assim, ele fala para você aceitar todas as oportunidades que aparecerem à sua frente. Às vezes até você acha uma oportunidade meio estúpida, vamos dizer assim, você fala, por que eu vou fazer isso daqui? Não vai agregar nada para mim. Mas ele diz que você deveria tentar pegar o máximo de oportunidades possíveis, porque às vezes um negócio que você não dava nada no começo pode ser decisivo na sua evolução para sua vida. E eu acho que isso aqui é muito verdade, porque quando a gente começa a pensar sobre algumas decisões que a gente tomou na vida, às vezes algumas coisas que a gente não botava tanta fé que ia ser um grande aprendizado pra gente, acabam sendo. Então, segundo o Derek Sivers, a gente deveria aproveitar, principalmente no começo da vida, no começo da carreira, todas as oportunidades que aparecerem à nossa frente. Em quinto lugar, ele fala para você não ser um burro. Então, vai ser muito legal essa explicação dele, ele vai passar um ditadinho engraçado aqui. Então, aqui a lição é para você não tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo de uma forma que não seja sustentável para você. Defina suas prioridades,
e tenha em mente fazer uma coisa principal por vez, senão você vai acabar se embaralhando, vai querer tudo e não vai ter nada. Ele diz que se você pensar no longo prazo e não ficar pensando no momento, vai ser muito melhor para você tomar essas suas decisões, porque dessa forma você vai conseguir colocar cada lição no seu devido lugar e aprendendo conforme as coisas vão acontecendo. Então, uma lição bem legal. E porque ele diz que você não deveria ser um burro. E ele conta uma fábula do burro que estava indeciso. De um lado, ele conseguia ver aquele balde de água para tomar água. Do outro lado, ele conseguia ver o feno. Indeciso, que foi o burro, não conseguiu tomar água e não conseguiu comer o feno e dessa forma morreu de sede e morreu de fome. Então, essa lição engraçadinha que ele passou aqui pra gente é que você consegue fazer tudo o que você consegue, desde que cada coisa no seu momento certo, no tempo certo. Então defina suas prioridades e a partir dessas prioridades você vai saber o que vale a pena ser feito em cada momento. E a sexta lição é muito legal também e vai bem de encontro com a quarta e quinta lições que a gente viu. E todas elas se complementam. Então vale a pena a gente refletir bastante sobre essas três lições juntas. Por quê? Porque basicamente uma delas complementa a outra e talvez não seja fácil de você distinguir todas. Basicamente, o que ele diz aqui é que se você diz sim para todas as coisas e está sempre muito ocupado com diversas coisas que você está tendo que fazer, ou seja, você não está definindo as prioridades de forma certa, às vezes você tem tantos sims que você deu que em algum momento que surge um super sim, um hell yes em inglês, você não consegue realmente pegar essa oportunidade, porque você tem várias outras coisas que você tem que estar fazendo e você não pode pegar uma oportunidade enorme, porque senão você teria que abrir mão de todas essas coisas. Então a lição aqui é você não se ocupar muito com coisas inúteis ou até pouco úteis, que às vezes são menos relevantes, porque em alguns momentos surge uma coisa super legal para você e por causa dessas outras coisas menos importantes você acaba não tendo tempo, não tendo disposição para uma super oportunidade que teria na sua vida. Em sétimo lugar, ele vai passar uma lição muito legal e a ideia aqui é o seguinte: se você está muito ocupado, você está fora de controle. E o legal dessas lições dele é que todas se complementam, então vocês podem ver que existe uma inter-relação entre todas elas. Apesar de Derek Sivers ser menos conhecido que os outros caras que a gente falou nos outros vídeos, eu acho que ele foi um dos caras que passou algumas das melhores lições que eu li até agora. Então se liga. A lição é que, quando ele vê uma pessoa que diz estar muito ocupada sempre, significa que ela não tem o controle sobre a vida dela. Então, muitas vezes, esse ocupado pode se tornar uma desculpa, ou seja, você não está conseguindo controlar a sua vida da forma certa. E o autor Tim Ferriss, ele complementa que falta de tempo é falta de prioridades. E a gente consegue ver que muitas dessas tarefas não estão sendo realmente frutíferas para a gente. Ela está, ou para quem trabalha, gerando pouco dinheiro relativamente ao resto das outras atividades feitas, ou ela está tirando muito tempo da gente, quando esse tempo poderia ter sido usado de uma forma melhor, ou também a gente está estudando muito uma coisa e não consegue estudar outra que talvez seria mais relevante para a gente. Então, falta de tempo é falta de prioridades. Se você está muito ocupado, provavelmente você está fazendo coisas que realmente não são muito úteis para você. E a gente vai agora para a nossa nona lição, que é: trate a vida como uma série de experimentos. Esse pensamento do Derek Sivers aqui é muito coerente com o que o autor Tim Ferriss acaba pensando. Então, eu li alguns livros dele e fica bem claro que ele tem essa ideia de ser meio que uma cobaia humana. Ele fala bastante que ele gosta de ser uma cobaia humana nesses livros dele. E o Derek Sivers, por ser parça do Tim Ferriss, como eu disse, tem esse mesmo pensamento. E o que é o mais legal desse tipo de pensamento do Derek Sivers aqui é que a partir do momento em que você trata a sua vida como uma série de experimentos, você está sempre tentando algo que na sua cabeça faz mais sentido para aquele momento e em algum momento você pode realmente acertar em uma decisão que talvez você não pensasse antes. A ideia é que se você segue a vida sempre da mesma forma, sem tentar criar coisas que vão te trazer benefícios, sem tentar pensar fora da caixa, como dizem hoje em dia, ou experimentar coisas novas para você, então tentar uma nova rotina, tentar um novo hábito, tentar coisas novas, você vai inevitavelmente viver uma vida incompleta, ele diz, porque basicamente você não vai estar se abrindo para muitas oportunidades que a vida é capaz de oferecer. E a última lição que o Derek Sivers vai passar pra gente é: ainda quando as coisas estão indo terrivelmente mal e eu não tenho nenhuma razão para ser confiante, eu decido ser. Então é aquele negócio de você ser positivo, de você tentar ser confiante nas coisas ao invés de simplesmente se sentir derrotado. Isso é meio que um clichê, mas é como eu disse antes. É muito legal você ouvir pessoas de sucesso
dizerem sobre como elas pensam, porque se esse cara pensa assim e ele atingir sucesso, provavelmente existe uma correlação entre essas duas coisas. Existe um vídeo do Axioma de Zurich que eu fiz, eu vou deixar aqui no card, o Edu que se vire pra achar, né? Ele tá aqui mandando o dedo meio pra mim, mas é o seguinte, o autor do Axioma de Zurich fala para você ser muito cuidadoso ao encontrar correlações entre as coisas. Mas é muito provável que os hábitos das pessoas, e nesse caso do Derek Sivers, sejam determinantes nos resultados atingidos, porque os hábitos são as partes mais importantes, os hábitos das nossas rotinas, são as partes mais determinantes dos nossos resultados. Então, bom, eu acho que aqui a gente acaba esse nosso vídeo. O Derek Sivers falou muita coisa boa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha e parte para o Instagram, também tem muita coisa legal, beleza? Valeu então, hau!